Bem, fizemos a leitura do texto da Bíblia. Ligamos aqui o aparelho e vou dar uma boa tarde ao auditório que passa a nos acompanhar a partir de agora, o auditório externo, pessoal através do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre pontos de vista ou sobre perspectivas. A maneira de nós enxergarmos as coisas pode ser diferente. Ninguém enxerga uma situação ou uma coisa da mesma forma. Cada ser humano tem uma visão e uma perspectiva diferente da vida. Muitas vezes muito próximas, mas ninguém consegue enxergar a mesma coisa da mesma maneira, da mesma forma. Nós costumamos dizer que o processo de transformação, o processo de mudança, o processo de cura, o processo de crescimento, ele tem início quando nós damos o primeiro passo. O primeiro passo chama-se reconhecimento. Reconhecer significa conhecer de novo. É ver a mesma coisa de um modo diferente. Admitindo o problema. Admitindo a doença. Admitindo as falhas. Falávamos ontem, pedimos exercícios sobre falhas de caráter, sobre os nossos defeitos. E falávamos para vocês que, paradoxalmente, parece uma contradição, mas não é. O primeiro passo para mudar aquilo que a gente não gosta é admitir, é aceitar, é compreender. O primeiro passo para mudar uma falha, uma fraqueza, é admitir essa fraqueza, é admitir essa falha. E o primeiro passo no processo de mudança, de transformação, chama-se reconhecimento. É reconhecer aquilo que precisa ser modificado, aquilo que precisa ser mudado. Há um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. Mas esse ditado não diz daquele cego que é cego, no sentido físico, no sentido biológico. Porque existem cegos, embora seja uma raridade, mas é possível encontrar uma pessoa que já se adaptou à cegueira e não quer enxergar mais. Parece uma possibilidade esdrúxula. Mas a gente já estudou sobre isso, quando a gente fala de ganho secundário. E uma pessoa que tem toda a sua vida organizada em torno da cegueira, ela ganha dinheiro, ela vive bem, e ela corre o risco de perder tudo aquilo, perder todo esse ganho, para tornar a ver de novo, para ela vai ser muito difícil. Isso faz parte de um outro estudo que a gente vai voltar a dar para vocês. Mas esse ditado não está falando desse tipo de cego, está falando daquele cego que não vê que é cego. Ou seja, ele é cego e acredita que enxerga. O pior cego é aquele que não quer ver que é cego. É isso que o ditado está dizendo. Para dizer que o pior problema, a coisa mais horrível, é uma pessoa que tem uma limitação, que tem uma fraqueza, que tem uma debilidade, que carrega um sofrimento, uma infelicidade e que faz outras pessoas também sofrerem e que ela não quer enxergar isso. Ela acha que tá bom, que sabe tudo, que entende tudo. Falávamos ontem, né? Aquele caráter oral. O que é o caráter oral? Que não assume responsabilidade. A culpa é sempre do outro. E aí, quando a gente resolve enxergar, resolve ver, resolve admitir, resolve reconhecer, escolhe reconhecer, por mais difícil que seja, nós estamos dando o primeiro passo. E a caminhada é longa. Mas diz um provérbio chinês que uma caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo. Quando eu reconheço o que me falta,
eu dou o primeiro passo, mas até chegar ao final dessa caminhada é muito chão. Mas o gostoso é que quando você começa a caminhar, você olha para frente, você vê que ainda tem muita estrada pela frente, mas você olha para trás e você vê, na medida que você vai caminhando, o quanto você já avançou e o quanto você já conquistou. Você vai desfrutando a mudança. E é muito gostoso também quando você também pode desfrutar da própria jornada, da própria caminhada. E essa caminhada, na verdade, é uma caminhada que não tem fim. Porque o último passo é quando nós estamos enxergando todas as coisas do ponto de vista do eterno. Nós vamos terminar essa caminhada quando enxergarmos todas as coisas do ponto de vista de Deus, como você o concebe. Quando chegarmos a olhar as coisas do mesmo ponto de vista do Criador, do Ser Supremo, nós chegamos ao final da caminhada. Então, para mim, essa caminhada não tem fim. Podemos simplificar ainda, tornar isso mais palpável, mais objetivo, usando o conhecimento cristão, falando como aprendiz do Evangelho, eu posso dizer: chegaremos ao final dessa caminhada quando olharmos todas as coisas do mesmo ponto de vista de Jesus. Quando eu enxergar a vida, quando eu enxergar as coisas à minha volta, quando eu enxergar os problemas, quando eu enxergar as coisas boas, do ponto de vista de Jesus, eu cheguei ao final da caminhada. E temos que nos colocar nessa caminhada, nessa jornada. Precisamos sair da inércia. Infelizmente, muitos estão fora da inércia, mas numa caminhada completamente contrária. Ou seja, se estamos aqui como aprendiz do Evangelho, aprendendo a caminhar em direção ao ponto de vista de Jesus, muitas vezes estamos caminhando numa jornada, numa trilha, num caminho completamente diferente. E aí é preciso reconhecer que estamos fora do caminho. Estamos à deriva, perdidos, sem objetivo, sem rumo, sem direção. Uma vida vazia e sem sentido, que só se preenche na próxima dose, no próximo gole, no próximo teco. Acabou o efeito da substância, voltamos à estaca zero e ao vazio existencial. Uma vida sem sentido, sem propósito. Uma vida quase que vegetativa. O texto que nós lemos hoje fala da multiplicação dos pães. É o único milagre que aparece nos 4 evangelhos. Jesus escolhe alguns homens para levar esses homens à maturidade espiritual, levar esses homens ao estado de enxergar todas as coisas do mesmo ponto de vista que ele enxerga. Ele faz desses homens os seus discípulos. E ele diz: quando vocês estiverem preparados, vocês irão fazer outros discípulos. E muitos que aqui estão se dizem discípulos, né? Muitos que aqui estão sentados se dizem aprendizes do Evangelho e discípulos de Jesus. Estranhamente caminhando em caminhos completamente diferentes daqueles que o Mestre propôs, que o Mestre ensinou. E eles precisam passar muitas experiências com esse Mestre. 3 anos de curso intensivo, caminhando ali lado a lado e aprendendo a enfrentar as adversidades da vida, as intempéries do tempo,
as convulsões sociais e espirituais e como resolver essas situações. Essa passagem bíblica, ela começa com Jesus tentando, comparando os 4 evangelhos, Jesus tentando se retirar para ficar a sós com os seus discípulos. Ele tenta se afastar, ele vai para um lugar deserto, um lugar ermo, tentando se refugiar um pouco do atropelo da multidão, do corre-corre, da agitação dos centros urbanos. Ele tenta repousar, relaxar, se refazer, e ele vai para um lugar ermo, um lugar mais distante. Mas mesmo ali, as pessoas estão atrás de Jesus. E ele olha para a multidão e ele se compadece da multidão, porque ele percebe que são ovelhas que não têm pastor, são pessoas perdidas. E ele vai pastoreá-las para, quem sabe, daquele meio, tirar mais alguns discípulos. E ele vai para um lugar ermo, lá vai o povo atrás de Jesus. E Jesus começa a ensiná-las. Só que a maioria estava ali, ouvindo as palavras, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Porque eles estavam ali apenas querendo cura física. A grande maioria ouvia e não aprendia, e não assimilava aquilo que Jesus estava ensinando. Mesmo assim, ele se compadeceu da multidão e viu que já era tarde, já estava aproximando o cair da noite. E vocês sabem que nessas áreas desérticas é muito quente de dia, mas muito frio à noite. O tempo ele muda bruscamente. E nos evangelhos, a descrição de que Jesus começa a se preocupar com a multidão. Em um dos evangelhos, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, manda embora essa gente, porque está ficando tarde, daqui a pouco não tem como a gente abrigar esse pessoal. É longe, é distante, manda que eles vão para suas casas, porque a jornada é longa. Mas Jesus não quer despedi-los de estômago vazio. Estou fazendo uma comparação com os evangelhos. Jesus chega para Filipe e diz assim: poxa, como é que eu vou alimentar esse pessoal? Essa passagem está em João. Como é que eu vou alimentar essa gente? E o texto de João diz que ele já sabia o que iria fazer, mas ele estava perguntando para testar os seus discípulos. Uns dizendo: manda embora, Senhor, não tem como não, aqui não tem, ó. Primeiro, não tem padaria. A primeira perspectiva que nós vimos foi a perspectiva da multidão. Uma multidão que só quer benefícios material, só quer cura física. E agora nós vamos ver que eles vão batalhar, porque descobre que Jesus multiplica pão. E aí eles começam a trabalhar para ter o quê? Pão. Nós vamos ver no decorrer do texto. A primeira perspectiva aqui é a perspectiva da multidão imediatista. Só vê aquilo que está diante dos olhos e só enxerga do ponto de vista material. O bem-estar é o bem-estar material. Só isso que basta. Tirou a minha dor física e encheu o meu estômago, estou feliz, acabou o problema. Vive uma vida de mendigância emocional, psicológica e espiritual, apenas visando aquilo que é físico. Infelizmente, é o que acontece com o usuário de drogas.
porque ele alimentou o seu corpo de droga, opa, tudo bem. Tem a minha droga, eu estou feliz. O problema, ou a crise que acontece, é porque eu não posso mais usar droga. Esse mundo não é justo. Preciso fazer uma escolha. Ou a droga ou a vida. As duas coisas não dá. Se quiser viver, eu preciso abrir mão da droga. Aqueles que começam a enxergar isso estão aqui, mas tem muitos que estão fazendo a escolha da droga e acham, e estão vivendo, acham que isso é vida, e acham que eles que são espertos, eu que sei viver, né? Ainda olha assim, né? Com ar de superioridade, esses mané, esses otários, esses careta, e eu é que sei viver, eu é que sei que é bom da vida, eu é que sei aproveitar a vida. Estão caminhando para a destruição e nem sequer enxergam isso. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. A multidão imediatista só pensa nos problemas imediatos. Os discípulos, que mesmo ao lado de Jesus só enxergam dificuldades. Jesus diz: olha só, vamos, não dá o jeito de alimentar esse pessoal. Não, Jesus, não dá não. Primeiro, não tem padaria aqui por perto. Não tem como fazer pão não. Mesmo se tivesse padaria, é pão demais. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças, porque naquela época só se contava os homens. Mulheres e crianças não eram contados. Ninguém contava mulher e criança. Eram 5.000 homens. Imaginando que cada homem pelo menos tivesse uma mulher, se cada um só tivesse uma criança, mais 15.000 pessoas. No baixo, no mínimo. No baixo. Naquela época a família era geralmente era grande, né? A família era numerosa. E mesmo que tivesse padaria e fosse possível fazer essa quantidade de pão, nós não tínhamos dinheiro para comprar. Não dá. Eram homens que andavam com Jesus e que Jesus estava tentando abrir a mente deles, tentando fazê-los ver além do imediatismo, além daquilo que está na frente dos olhos. Não é o primeiro milagre que Jesus opera e não vai ser o último. Tentamos ajudá-los a viver no mundo de fé e vivendo e recebendo aquilo que é impossível ao homem comum. Tem a perspectiva do menino, que ninguém conta com ele. Nem sequer se sabe o nome do menino. E criança naquela época não valia nada. Mas primeiro, ele se prepara para ir ouvir Jesus. Ele prepara a sua marmita. É um garoto que vai para a batalha preparado para ouvir, para aprender. Pode ser que a sociedade não contava com ele, mas Deus já contava com ele. Jesus já contava por ele. Jesus já esperava que ele trouxesse alguma coisa para ser usada. Está lá o menino com a sua marmita. Sei que Jesus prega e fala muito. Que ele vai provavelmente sem pai. Está ali sem família. Não diz a idade dele, diz um menino, um desconhecido. Tinha 5 pães e 2 peixes. Um dos discípulos diz: olha, mas tem aí um rapaz aí que está com a merendinha dele aí, né? Ele trouxe a merenda dele. O rapaz já tinha tanto uma visão
Provavelmente ele já vinha aprendendo algo com o mestre, porque se ele fosse um de nós, se fosse talvez eu, ia dizer, poxa, mas logo a minha merenda? Sou eu que tenho. Gente, sou eu que trouxe. Logo a minha merenda? Vou repartir com esses caras? Vou dar para esses caras, né, que não se prepararam, adulto, velho, burro velho, que não se prepararam, gastaram dinheiro com o que não serve, com o que não presta. A gente costuma às vezes ouvir esse discurso, né? O que ele faz? Ele entrega. Perspectiva do menino, que ainda não tinha condições de andar entre os discípulos, mas já era um verdadeiro discípulo. Já era usado por Deus. Ele entrega. Jesus então pega aquela merendinha com o garoto, e aí nós temos a quarta perspectiva. A perspectiva de Jesus, que está sempre procurando uma oportunidade para fazer a diferença, operar milagres. Pega aquele pães, aquele peixes, abençoa e manda que eles repartam. E aí nós temos o famoso milagre da multiplicação dos pães. Todo mundo se alimenta e ainda sobra 12 cestos. Jesus manda que se recolha para que nada seja desperdiçado. E provavelmente as famílias ainda voltam para casa levando pão. Quando a multidão vê isso, caramba! Eu pensava que esse cara só curava enfermidade, mas esse cara também multiplica pão. É uma época de pobreza, de dificuldade. Vamos fazê-lo rei. Mas qual era a intenção do povo? Fazer Jesus rei para viver de acordo com o que Jesus ensina ou para ter pão? Para ter pão. O que Jesus faz? Jesus se esconde. Jesus bota os discípulos no barco e diz para eles: vão na minha frente. Os discípulos entram no barco e Jesus fala: vão na minha frente. Jesus libera os discípulos e Jesus sobe ao monte. Os textos diz, principalmente de João, que ele sobe para orar. E o povo fica ali ao pé do monte cercando Jesus, né? Olha só, o cara subiu, mas vão ficar aqui vigiando. E os discípulos tomam o barco. Jesus se esconde da multidão. Sabe o que significa? Se Deus fala com você, Deus fala, você não consegue alcançar o propósito de Deus para a tua vida, Deus começa a se esconder de você. Você começa a buscar Deus e você não encontra. Deus se esconde de você. Você está chamando, você está buscando, você está clamando e não há resposta, porque Deus está se escondendo de você, porque você só está buscando Deus para encher a sua barriga, o seu ventre. Jesus se escondeu da multidão. E ele desce o morro de madrugada, escondido, no terceiro processo de rastreamento, se escondendo atrás das pedras. Na madrugada ele entra no mar sem barco. Por quê? Por que Jesus faz isso? Para que ele não seja encontrado pela multidão.
Uma multidão que não quer mudar, não quer fazer diferença, não quer ser discípulo. Jesus se esconde dessa multidão. Ao mesmo tempo que manda os discípulos enfrentar a tempestade. O texto diz que Jesus mandou que eles fossem na frente sozinhos. E diz os textos que o mar era contrário. Enquanto eles atravessavam o mar de Tiberíades, o vento começou a castigar o barquinho. Pá, 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 e eles começaram a se apavorar. E na outra madrugada, quem aparece? Caminhando por cima das águas. Enquanto os discípulos se apavoravam, o que Jesus fazia? Caminhava sobre as águas. Teve uma outra experiência muito parecida, que Jesus estava dormindo no barco. Só que dessa experiência, foi a primeira experiência no mar, e Jesus estava no barco. Estava dormindo, mas estava lá. Eles acordaram, Senhor, acorda aí, não está vendo que a gente está quase morrendo? Jesus, vocês estão com medo à toa. Mar, quieto, vento, silêncio. Com autoridade, o mar se acalmou. Nessa outra experiência, Jesus não estava no barco. Jesus mandou que eles fossem sozinhos. Mas na alta madrugada, quem é que vem caminhando por sobre as águas? Primeiro, eles pensam que é um fantasma. Quando você não tem a visão espiritual, mesmo sendo discípulo de Jesus, um aprendiz, quando você ainda não alcança uma visão espiritual, Deus está se manifestando e você está vendo fantasma. Deus está querendo falar com você e você está vendo vulto. Você não entende o plano de Deus. Você fica perdido, açoitado pela intempérie do tempo. Qualquer problema é capaz de te naufragar, de te derrubar, de fazer com que você sucumba. E Jesus diz para eles: calma, gente, sou eu. Não temais, não tenham medo. Alguém já contou na Bíblia, alguém já contou quantas vezes essa expressão aparece? Dizem os entendidos um assunto que são 366 vezes. Há uma coincidência aí, porque o ano tem 365 dias, exceto o ano bissexto, que são 366 dias. Então, é como se Deus colocasse um não temas a cada dia. Já que a gente vive um dia de cada vez, a gente pode usar um não temas a cada dia do ano e aplicar nas nossas vidas. E lembrar que Deus, que Jesus, se não estiver no barco, está sempre por perto. Não temas para cada dia do ano. E no ano bissexto já tem lá o reservado, né? Tem um extra para o ano bissexto de 366 dias. Jesus diz para eles: não temam, sou eu. E aí, um deles diz assim: mas se é o Senhor mesmo, então eu também quero fazer o que tu fazes. Ele está errado? Não. O que Jesus quer ensinar é justamente isso. Ele quer que os seus discípulos caminhem acima das dificuldades, dos problemas, das intempéries do tempo, da vida, da economia, da saúde, seja lá o problema que for. Nós temos um mestre que nos convida a andar por sobre as ondas. Costumamos cantar isso, né? Tem uma música que fez muito sucesso há algum tempo atrás. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Cantamos isso, mas quando o vento começa a bater forte, eu, infelizmente, na maioria das vezes, vejo pessoas afundar. Mas Jesus continua nos convidando.
E Pedro diz: Senhor, eu quero ir. Jesus fala para ele: vem. Vem. Como é que está o seu barquinho aí? Como é que está o seu barquinho? O barco é a sua vida. A Ana estava me fazendo hoje perguntas sobre sonhos, interpretação de sonhos. Vamos interpretar o que Jesus quer fazer aí nesse texto. Aliás, eu não sou o primeiro a falar isso, já é conhecido de quase todos. O barco representa a nossa vida. Quero lhe perguntar: como está o seu barquinho? Semana passada falamos de barco. Agora é que eu estou me ligando que também falamos de barco semana passada, né? Agora é que eu estou me dando conta. Barco vazio que Jesus usou. Como é que está o seu barquinho? Está preparado para o Messias embarcar nele? Para ser usado por ele como meio de transporte, como meio de bênção, de levar as palavras a outros lugares? É um barquinho que está todo arrebentado, remendado, quase afundando, machucado, e que você faz questão de machucar um pouco mais. Como é que está o seu barquinho? Pedro vai e começa a andar. Pedro começa a andar. E ele está vencendo os problemas. Ele está vencendo aquilo para eles. Lembra que aquilo para eles é um problema. O vento era contrário. O vento ameaçava afundar o barquinho. E ele sai e começa a caminhar sobre as águas. Enquanto ele estava focando em Jesus, ele estava bem. Enquanto ele focava na força de Jesus, no poder de Jesus, na capacidade de Jesus de dominar aquela situação, ele estava bem. Mas aí ele desviou do foco. Ele começou a tirar o olhar de Jesus e olhar para o mar. Ele começou a olhar para os seus próprios pés. E o que aconteceu? O que aconteceu? Clóvis afundou. O que aconteceu, Márcio? Afundou. Obrigado. Tá ligado, né? Posso falar uma coisa? Tá ligado aí, Clóvis? Tá ligado? Quando eles tiraram o foco de Jesus, eles começaram a afundar. Quando você perde o foco, é isso que acontece com a sua vida. Você afunda. Foco. Vamos manter o foco, o propósito, o objetivo. O que você quer da sua vida? Se você nem sequer sabe onde vai chegar, você está perdido. É preciso ter metas, é preciso ter perspectiva de Jesus, é preciso ter objetivo. Aleluia. Foco. Foco. Está cansativo? Não. Não. Ainda bem que Deus está me curando disso, né? Eu lembrei agora há pouco de Jesus falando à multidão. Se Jesus fosse igual a mim, Jesus, né? Jesus falando à multidão, e ele era o mestre dos mestres, falando, claro, como um seguidor do Evangelho, né? Não é obrigado, nem todo mundo é obrigado a vir da mesma forma, da mesma maneira, dando liberdade a cada um de crer como quiser. Do meu ponto de vista, da minha perspectiva, ali estava o cara, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, que tinha a vida eterna. Falava e muita gente não ouvia nada. Acho que eu estou começando a ficar curado disso, né? Quando eu olho assim, né? Vejo um dormindo, o outro, né? Pô, isso não vai acabar não. Mas vamos em frente, só para dar uma mexida, para dar uma descontraída, né? Pedro começa a afundar. E aí vem Jesus, se adianta, Jesus se adianta a ele e fala: ah, Pedro,
Por que você duvidou, Pedro? Por que você duvidou? Homem de pouca fé, por que duvidaste? E entrou com ele no barco, e o mar se acalmou. E aí eles chegam do outro lado. O dia amanhece. Vem o raio do dia, o galo canta. E o pessoal está lá no pé do monte. Ele subiu, ele vai ter que descer, né? Não existe teletransporte. Embora Jesus pudesse fazer isso. Para Deus nada é impossível. Poderia se teletransportar. Você pode dizer assim, poxa, mas isso nem Deus faz. Olha, a ciência já está fazendo isso. Já teletransporta alguns objetos, já existe teletransporte. Não é mais ficção, já é realidade. A ciência já faz isso já há alguns anos. Se a ciência já pode fazer, Deus também pode, muito mais Deus, né? Jesus poderia se teletransportar, mas ele não quis, ele quis caminhar sobre o mar. Ele quis dar uma lição aos seus discípulos, aproveitar a oportunidade, mais uma vez Jesus aproveitando a oportunidade de, na dificuldade, ensinar uma lição aos seus discípulos. Os camaradas vão lá, ele vai ter que passar por aqui, visão limitada. Aí eles começam a avançar, não, alguma coisa está errada, eles sobem o monte, começam a vasculhar o monte. Olha só, o cara não está aqui não. Mas como é que ele foi para o outro lado? Aí o que eles fazem? Entram no barco e partem para o outro lado. Vai todo mundo, aquela multidão lá para o outro lado. Quando chegam do outro lado, eles encontram Jesus ensinando. A primeira pergunta que eles fazem como é que você chegou aqui? Jesus não vai perder tempo com o incrédulo. Ele não vai dar a resposta que eles estão buscando. Ele vai dizer: vocês estão aqui não porque ouviram as minhas palavras, não porque vocês querem mudança, não porque vocês querem transformação, não porque vocês querem vida. Vocês estão aqui porque comeram pão e estão atrás de encher o ventre. Trabalhai pela comida que permanece, não por essa que perece. Isso tem algo para nos dizer. Porque ele está falando a uma multidão. E Deus está falando ao coração de vocês hoje: sai da multidão, sai do lugar comum, sai da mesmice, sai da tolice, sai da idiotice, vem para a vida, vem ser discípulo, vem ser de Deus, vem fazer a diferença, vem ser bênção, vem multiplicar pão como eu multiplico, diz Jesus. Para de mendigar, para de ficar com o pirex na mão, com o chapéu na mão pedindo. Vem ser você aquele que dá, aquele que abençoa, aquele que distribui, aquele que enriquece, aquele que dá saúde, aquele que transforma as coisas em bênçãos, seja elas boas ou seja elas ruins. Sai da multidão, sai do lugar comum. Vocês estão atrás de mim, disse Jesus, para encher o ventre de vocês, mas você não vai ter mais pão, não, acabou. Vão trabalhar pela comida que permanece. Vocês querem pão? Comam a minha carne e bebam o meu sangue. Eles disseram: esse cara é louco. Esse cara é louco, como é que vai comer a carne dele e beber o meu sangue, beber o sangue dele? Antigas tribos em todo o mundo existiam isso. Quando os povos entravam em guerra, principalmente nas tribos indígenas aqui nas Américas, antes da chegada dos europeus, quando havia um oponente muito valoroso, que os inimigos admiravam aquele oponente, na África também isso acontecia muito, os tribos do Oriente, quando aquele oponente era muito valoroso, era muito difícil derrotar aquele cara, e eles conseguiam derrotar, eles comiam o coração daquele guerreiro.
Porque eles acreditavam que se comesse o coração daquele guerreiro, eles absorveriam aquelas mesmas qualidades. Ao comer aquele coração, eles absorveriam as mesmas qualidades, a mesma força, a mesma ousadia, a mesma intrepidez, as mesmas habilidades, as mesmas capacidades para guerrear. Arrancava o coração do peito ainda batendo e comiam. Obviamente que Jesus está nos falando simbolicamente. O que é comer a carne e beber o sangue de Jesus? É seguir o seu exemplo. É fazer as coisas do jeito que ele faz. Você pode ir à igreja, ao templo. A igreja não é igreja, ninguém vai à igreja, somos nós. Você pode ir ao templo e diz: vou participar da ceia do Senhor. E aí você come aquele pãozinho e bebe aquele vinhozinho ou aquele suco de uva. E você acredita: então estou participando, né? Eu estou comendo sangue e bebendo a carne. Se você não segue os passos de Jesus, se você não bota Jesus como seu modelo, seu exemplo, se você não faz o que ele faz, se você não aprende o que ele ensina, você não está comendo a carne nem bebendo o sangue. Aquilo ali representa aquilo que a gente faz todos os dias, ao ler os ensinos de Jesus e colocá-lo em prática. Se você não colocar os ensinos de Jesus em prática, você não tem vida. Você acha que é crente, mas você não é crente. Você só acha que é crente, você está se enganando. Você está mentindo para você mesmo. E a primeira coisa que você pode fazer é admitir isso e dizer: mas então eu quero mudar a partir de agora. Como é que eu faço isso? O melhor lugar é ler a Bíblia, os Evangelhos. É ali que está as palavras de Jesus. É Mateus, Marcos, Lucas, João. E depois os outros que aprenderam com ele, que ensinam alguma coisa. Os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo. Mas inicialmente é onde Jesus fala diretamente, é nos Evangelhos. E é colocar em prática. Quando você estiver colocando em prática, pelo menos algumas coisas em prática, você começou a caminhada. E aí você pode fazer até uma lista, né? Uma lista de coisas que Jesus faria e que eu não estou fazendo. Há um livro que fez muito sucesso alguns anos atrás, o livro cristão, o título do livro é: Em seus passos, o que faria Jesus? Ou seja, se fosse Jesus agora, o que ele faria? Oi? Eu tenho uma página do Face para negócio cristão. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: você acha que é aprendiz do Evangelho, você não é. Aprendiz do Evangelho, ele lê, ele aprende e ele põe em prática. Quando ele faz essas coisas, ele ouve ou lê ou ouve, aprende e põe em prática, ele está comendo a carne e bebendo o sangue de Jesus. Ele está se identificando com o Mestre. Quando você não faz isso e você diz que é crente, você está mentindo para quem? Para você mesmo. Quando você se recusa a repartir o seu pão, quando você tem um pedaço de pão e você não vou dar para aquele cara não, porque eu não gosto dele, você não é crente. E não é. Mas pode ser a partir de agora. Mas pode se converter. Mas pode se converter, não pode? Não podemos se converter? Podemos. Quando você tenta enganar o sistema, trazer cigarro aqui para dentro, você está sendo crente? Não.
Quando você fala mal do psicólogo que está tentando ajudar vocês, com todos os defeitos que tem, está tentando ajudar vocês, você está sendo crente? Não. Quando você malha o QG, aproveitando da limitação dos outros, por quê? Porque o outro não tem, talvez, a disposição de falar assim, cara, se você não gosta daqui, faz o quê? Pô, né? Vai procurar um lugar melhor. Mas você não vai e fica malhando o QG, malha a diretoria, malha o psicólogo, malha a estagiária. E depois diz que é crente, que é aprendiz do Evangelho. Você não é. Você não tem vida, você está morto. Mas se você hoje quiser mudar, a palavra é para isso. Há uma preocupação de Deus de me colocar neste lugar, nessa tarde, que poderia estar falando de inúmeras outras coisas, para pegar um texto da Bíblia e trazer, não uma palavra de psicólogo, mas uma palavra pastoral. Não posso dizer que a palestra de hoje é de um psicólogo, né? Mas ainda bem que eu tenho outras funções. Traz uma palavra pastoral. Vou até lá botar no Face, né? Palavra pastoral. No Face não, no YouTube. Mas eu sei que muitos vão ouvir, vai entrar no ouvido e sair no outro. Eu sei que muitos vão daqui a pouco vão esquecer. Mas sempre tem alguém que absolve. O mesmo texto diz que a palavra de Deus não volta vazia. Sempre há alguém que absolve. Sempre há alguém que diz, eu quero sair desse lugar comum, eu quero sair da mesmice. Eu quero mudar a minha visão, o meu ponto de vista. Eu quero ser um daqueles que faz a diferença. Não posso dizer para vocês que eu alcancei esse lugar, não. Eu ainda estou em busca. Mas eu olho para trás e vejo quanto eu já mudei. Problemas que antes me sufocavam, me afogavam, me soterravam, hoje não consegue mais. Ainda há outros que eu preciso aprender a vencer. Mas é uma caminhada. É quando a gente reconhece que ainda precisa melhorar, que precisa crescer, é que a gente pode avançar. Dia desse nós fizemos uma avaliação, né, perguntando como cada um se vê, como cada um se enxerga nesse processo de transformação. E é claro que nessa jornada espiritual, cada um está num nível diferente da sua relação com Deus. Se você já está nessa relação, já alcançou alguma coisa, reconhece que precisa de mais e busca isso. Se você vê que está estagnado, está parado, é hora de começar. E se você vê que você está num caminho completamente oposto, cuidado. Cuidado. Deus, de fato, Ele é misericordioso e de fato Ele é bondoso. Deus é um ser de infinita bondade e misericórdia. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, eu não estaria aqui de pé falando com vocês. Como Josué disse, né, usou o termo longânimo, ele é longânimo. Mas tudo tem limite. E a própria palavra diz que Deus não se deixa escarnecer. E se a gente está no caminho oposto ao caminho de Deus, ou seja, está caminhando ao contrário, sendo uma pedra de tropeço, de atrapalhação, passamos a ser aquela pessoa que, ao invés de ser bênção, passamos a ser maldição. Porque se você não cresce e ainda não deixa outros crescerem, o que você está sendo?
pedra de tropeço, pedra de maldição. E Deus está vendo isso, e Ele é justo. Embora eu costumo dizer que Deus, Ele nos corrige como Pai. Quando nós somos disciplinados porque Deus nos ama, não é porque Ele é justo, é pelo seu amor. A Bíblia diz: Deus corrige ao filho que Ele ama. E se você é filho e está sem disciplina, você não é filho. A palavra talvez esteja sendo um pouco dura para filhos. Se você é filho, uma palavra que está sendo dura, é porque Deus está te corrigindo. Agora, o ímpio, quando Deus age sobre o ímpio, Ele age pela sua justiça. Então Deus vê a maldade do ímpio e ele, uma hora, por mais que ele demore, uma hora ele tem um acerto de contas. Talvez você esteja agindo como ímpio, talvez seu coração não seja um coração ímpio, porque se for, talvez você não está nem ouvindo o que eu estou falando. Está ouvindo as palavras, mas não está entendendo, porque teu coração está tão obscurecido, está tão duro, que você está dizendo dentro de você: que nada, esse cara não sabe de nada, eu é que sei, isso é uma idiotice. Mas se você está praticando impiedade e você está entendendo o que eu estou falando, ainda é a hora de mudar. Cuidado. Eu preguei uma palavra dessa, isso é muito interessante, eu preguei uma palavra dessa há cerca de uns 3 anos atrás, num grupo pequeno. Eu estava falando sobre aquela passagem da Bíblia que Deus colocou um homem para ter relações com uma mulher para nascer um filho. E o homem ia fazer o chamado coito interruptus. Ele ia, tirava o pênis e ejaculava fora da vagina da mulher para a mulher não engravidar. O que aconteceu com o homem? Ele morreu. E havia uma pessoa que não estava ali presente, mas participava do contexto, que estava atrapalhando a vida de uma irmãzinha, mas atrapalhando muito. Poucos dias depois, uma pessoa nova foi parar no hospital, no CTI, não posso falar nome, depois eu falo para a Ana. Foi parar no CTI e não teve doutor que desse jeito, literalmente, não teve médico que desse jeito. Cara crente, líder de uma igreja, líder de influência sobre a vida de outros, estava sendo uma pedra de tropeço. Pouco tempo depois o cara morreu. Não sei se teve tempo de se arrepender. Espero que sim. Então, gente, se você está sendo ímpio, ou seja, se você está sendo pedra de tropeço, cuidado. Agora, se você não acredita nada disso que eu estou falando, se dane, estou nem aí, então, continua fazendo o que você tem feito, continua praticando a sua impiedade. Agora, você que quer uma vida diferente, fica de olho. Esse tipo de pessoa que a gente faz, se afasta, fica longe, porque vai te contaminar. Uma fruta podre, ela contamina todo o cesto. O cara está criticando o QG, está criticando os profissionais que ajudam vocês, se afasta. Isso é fruta podre. Se afasta que vai te contaminar. Se você quiser ser diferença, sai de perto de quem está estragado. Deus nos abençoe a colocar essa palavra em prática. Amém.